Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast. Meu nome é Maurício Sushimi, serei o host de hoje. E o episódio de hoje a gente vai falar dicas de como ter um site de sucesso para o seu negócio. E para isso eu trouxe um time de especialistas aqui que vão agregar muito nesse episódio. Então aqui no meu lado, meu sócio Diogo Faquinha, Ricardo Nakamura, nosso partner e gestor de projetos aqui da Auction Web, e João Lucas, head de negócios aqui. Então vocês entendem que esse podcast aí a gente vai ter bastante conteúdo legal e muita experiência e bagagem para falar de como ter um site de sucesso para o seu negócio, né? Então a gente criou esse conteúdo aqui para falar um pouco dicas e insights e também para mostrar um pouco de como esse processo é desenvolvido aqui dentro da Oxygen Web. Então, para a gente já começar abrindo esse nosso bate-papo, queria deixar na mesa aqui para os senhores, para vocês, o que é ter um site de sucesso? Primeiramente, obrigado pelo convite, Maurício. Acho que é uma pergunta aí que muitos empresários, né, muitos empreendedores têm, né? Por que devemos ter um site? Então, a primeira indagação que eu coloco aqui, até fazendo uma pergunta e uma provocação para quem está nos assistindo, você sabe qual que é a rua mais movimentada do mundo? Acho que muita gente fica pensando, né? Lá em Nova York, São Paulo, não. No Japão, a rua mais movimentada do mundo se chama Google. São milhões e milhões de pessoas ali pesquisando, passando ali por dia. Então já começamos aí nosso bate-papo para mostrar a importância que a sua empresa, seu serviço, seu produto tem que estar na maior rede de pesquisa do mundo, que é o Google. E é legal ressaltar, diante dessa informação que o João nos mostrou aqui, é importante falar assim, ótimo, a gente tem que ter um site na cidade, na rua mais movimentada do mundo, mas não adianta você ter isso daí nesse lugar, sendo que você não é visto. Então não adianta você montar um site e você deixar ele montado ali numa estrada de terra onde quase ninguém passa por lá. Então a gente vai trazer nesse episódio dicas de como você vai fazer com que o seu site, o seu projeto, esteja realmente nessa avenida, nessa rua tão movimentada como o João mencionou, né? É isso mesmo, Maurício, que nem a gente comenta, né, o João acabou de falar, né, um dos pontos bem importantes é ser encontrado aí no Google, né, então, para ganhar também a gente vê, às vezes pessoas focam muito só em vendas, não, o site também é para fazer vendas, sim, mas também ele também garante uma autoridade, então você vai ter um posicionamento de marca, você vai garantir autoridade lá no meio digital, né, porque também vai ser um modo de relacionar com a sua audiência, com o seu público, o site também é para isso. E outra estratégia que também é para expandir seus negócios. Na minha visão, eu acredito que a importância de um bom site, né, vai desde a concepção dos objetivos já pré-definidos. Porque, como o João colocou aí, né, hoje você dá um Google para tudo, você utiliza o Google para tudo. E qual que é o resultado que o Google traz? Um site. Ele vai indicar um site para, dependendo da sua busca, vai ter uma quantidade de sites que ele vai indicar. E por que ele indica esse e não aquele? Isso. Por que um é o primeiro? Por que o outro não está listado? Por que o outro está lá embaixo no resultado de busca? Né? Então, são vários quesitos. Tem um quesito técnico, que o Google olha tecnicamente para dentro do seu site e posiciona ele. E tem o quesito da experiência do usuário, né? Como vai ser a experiência daquela pessoa quando ela entrar no seu site? Ela vai encontrar a informação que ela buscou rapidamente? Ela vai ter acesso a toda a informação de acordo com o que ela esperava? Então, tudo isso é analisado pelo Google e tudo isso está dentro da concepção de um novo e um bom site, né? Que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje. A gente fala bastante, né, Maurício, em relação a essa parte. O cliente, às vezes, ele leva muito em consideração o gosto pessoal. E a gente sempre fica preocupado quando a gente fala de layout, o Diogo reforçou em relação à experiência do usuário, a gente fala assim, além do gosto pessoal, é claro que a pessoa também vai poder colocar alguns gostos que ela quer no negócio dela, do site. Mas sempre lembrando que precisa ter regras, sejam de brand book, identidade visual, para fortalecer a marca, e também em relação a qual que é o foco maior. Está atendendo aquele público-alvo da empresa e também atendendo aos quesitos aí do Google, que são as duas pessoas, são assim, dois fatores bem importantes para a gente. Ricardo, eu falo assim, pela experiência que a gente tem trabalhando na área, né? A gente tem aí 15 anos de agência, mais alguns anos já no mercado, o tanto de sites que a gente já viu, o tanto de cases que a gente já participou, eu acho que a construção de sites é um projeto desenvolvido a 4 mãos. Isso. Porque de um lado tem um programador que tecnicamente pode desenvolver as melhores práticas para ter melhor performance,
Pode ter um layoutista que ele vai desenvolver aquela parte visual, que geralmente é o que o cliente enxerga, o usuário final enxerga, dentro das melhores performances, e com certeza a experiência do cliente, né? Do dono daquele negócio. Né? O cara que é dono do negócio, ele tem um conhecimento muito maior que o nosso. O nosso é muito mais o conhecimento técnico para desenvolver esse serviço. Então, acho que assim, construir um site vai a experiência de todos os lados, né? E principalmente, o quarto ponto é o seguinte: vamos entregar o melhor para essa quarta pessoa, que é o usuário final, é quem vai acessar. Porque no final do dia, não é o programador que vai acessar o site, não é o cara que desenvolveu o layout, e também não é o dono da empresa. Isso. É o cliente dele. Como vai ser a experiência dele? Então esse eu acho que é o ponto mais importante. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal da nossa conversa, né? É tentar desmistificar o quanto é complexo desenvolver um site. A gente estava até conversando nos bastidores, assim, que esse é um assunto muito bacana a gente falar, que assim, realmente, se você pensar, eu estou começando, eu estou montando o meu negócio, fazer um site pode ser simples, obviamente. Você vai ter várias plataformas que você consegue lá arrastar e soltar e fazer um site simples. Mas a questão aqui que nós estamos falando e trazendo nesse episódio é para falar de um site, de uma corporação onde enxerga o valor naquele site como, obviamente, uma estratégia essencial no marketing e no negócio dele, e o quão complexo é fazer com que esse site seja um site de sucesso, ou obter resultados de uma certa forma de geração de leads, de compra, seja lá o que for. Então, é importante a gente deixar claro que existe todo, assim como vocês já falaram, retrataram aqui, o tanto de variáveis e ações que a gente precisa ter isso para a gente conseguir fazer com que realmente o site seja um sucesso, né? Então são diversos processos que a gente passa em conversa com o cliente, experiência que a gente pode agregar tanto no projeto para fazer com que aquele negócio ali realmente ele seja efetivo no objetivo que foi contratado, né? Então, a gente pode até passar, a gente até trouxe aqui como que é um cronograma, de como que é o nosso processo de desenvolvimento, para ficar às vezes mais claro para quem está nos ouvindo. Porque às vezes a gente está aqui falando, explicando como que funciona isso aí, mas às vezes a gente pode chegar em alguns pontos que seja através do nosso processo aqui, explicar para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, né? Sim, e por mais que o seu produto que você vende seja B2B, B2C ou prestação de serviço, a primeira rede de pesquisa que o cara vai buscar sobre determinada dor é uma ferramenta de pesquisa, é o Google. Então, por isso, né, reforçando dessa importância do seu site estar ali bem otimizado, né, bem escalado, para que as pessoas te achem de uma forma mais fácil. Você quer uma experiência simples? Imagina que você vai para uma outra cidade, você está lá, Londrina, Maringá, Curitiba, qualquer cidade, o seu pneu fura 11 horas da noite. Você conhece alguma borracharia em uma dessas cidades? Você sabe o telefone de alguma borracharia? O que você vai fazer? Às vezes, você buscar uma borracharia. Se for o caso, só furou o pneu, vou buscar uma borracharia. Você dá um Google. Dentro do Google, você vai achar uma listagem do quê? De sites. Seja o site de uma borracharia, que não sei se é o caso, ou um guia da cidade, um guia local, que ele vai te mostrar uma lista de 3, 4 telefones de borracharia. Mas como vai ser a sua experiência? Porque se entrar num site não muito amigável, você não vai conseguir encontrar a informação que você deseja. Agora, se você encontrar no site que ele te entrega, o que você está procurando? Um telefone de uma borracharia naquele momento. Aí você conseguiu ter a informação que você precisa. E aí, para a gente alcançar tudo isso que a gente está falando aqui, precisa ter os processos bem definidos. Então, o diferencial que a Oxygen Web vem apresentando para os clientes e todo o percurso aí da parte de desenvolvimento de sites é ter um início e um fim com as suas etapas e processos, tudo bem definido, que nem o Diogo falou, é feito a 4 mãos. Também a gente deixa bem claro qual que é o papel do cliente no processo de desenvolvimento e a importância desse papel, e o papel da Oxygen Web também em relação às entregas. Então, olhando aqui o fluxo do processo, né, a gente vê tanto a questão da validação do briefing até o Go Live, são etapas que fazem com que, se você seguir essa ordem de forma bem vamos dizer assim, definida, bem alinhada junto com o cliente, a gente consegue entregar um projeto de sucesso, né? Então, dentro desse processo também, a gente reforça muito que tem pessoas aí, profissionais definidos para cada área. Então, a gente tem um designer lá para atender a parte de UI UX, a gente tem o gestor de projetos aí, eu estando do começo até o fim, para atender sempre esse escopo do projeto, está entregando com qualidade, né? E também tem a parte da programação e gestão de conteúdos.
Lembrando que assim, um ponto muito forte com a nossa experiência em desenvolvimento de sites é um modelo de negócio que a gente criou que tem se tornado um case de sucesso, né? Dentro da nossa estrutura de time, a gente tem o Ricardo como gestor de projetos, tem os programadores, tem os layoutistas e os gestores de conteúdo, né? Então, assim, todo o processo de desenvolvimento em conjunto com o cliente envolve uma série de profissionais, envolve um cronograma com datas que a gente tem que seguir a risca para que a gente consiga fazer uma entrega de acordo com o que o cliente espera. Então, assim, é algo muito difícil no mercado. A gente tem algo que eu falo assim, o básico, o que todos deveriam fazer, e às vezes é um grande diferencial que a gente tem, né? A gente consegue seguir a risca um negócio muito bem elaborado. Afinal são, né, mais de 15 anos de empresa, né? Mais de 900 projetos desenvolvidos, então a gente pegou todo um pouco dessa expertise, esse conhecimento e tentou trazer um modelo de negócio onde fique muito claro para ambas as partes. Isso. E o legal de tudo isso, e eu faço essa analogia sempre com todos os clientes e parceiros que a gente tem em relação a desenvolvimento de site, que entende como se você estivesse construindo realmente a sua loja, né? Você tem diversas etapas numa área de construção. Até você achar o ponto ideal para você construir, até você desenhar o projeto arquitetônico, de design, até realmente a mão na massa e fazer o negócio ficar pronto, né? Isso. Então, é importante todos esses aspectos, porque numa obra, se você deixa de lado algum desses processos, então você recebeu o projeto arquitetônico, você aprovou, a construção foi lá, criou tudo aquilo ali para você, e depois pronto, você chega lá e fala, muda esse cômodo aqui, eu quero essa... Não era assim, não né? era assim. A gente fala assim, as esposas. Então, sala, cozinha e banheiro. Não quero mais sala, cozinha e banheiro, eu quero cozinhas, banheiro e sala. Então, o quanto isso impacta, né? Então, se o projeto foi desenvolvido dessa maneira, e se depois você quiser mudar alguma coisa, é muito mais complexo, né? Porque o negócio foi desenvolvido assim. Então, essa analogia é importante para você entender que todos os processos, todas as etapas do processo é importante. Então, a gente deixa muito bem claro para os nossos clientes como isso é desenvolvido e por que isso é importante e o quanto ele tem que participar desse projeto. Obviamente, igual o Ricardo falou, existem gostos pessoais, existe um monte de variáveis, mas o importante é sempre você pensar no seu consumidor final e qual que é o objetivo do site. Exatamente. Inclusive, você que está negociando com alguma agência, procurando comprar um site, você tem que verificar se estão te vendendo apenas um site ou estão te vendendo ali uma história de uma empresa, estão te vendendo ali uma experiência, um projeto, né? Então, eu costumo falar isso para os nossos clientes, né? Nós vendemos uma história de uma empresa de 15 anos desenvolvendo site, né? A experiência e, claro, resultado e performance. Então, você que está em dúvida, né, com quem eu devo fechar, com quem eu devo prosseguir ali minha proposta, verifique isso. Verifique se realmente estão te vendendo algo que é palpável, algo que você vai participar do projeto, né? Hoje, os nossos clientes participam do projeto do início ao fim, desde o briefing, que é um arquivo vivo que ele vai nascer e ele vai ser revisitado em todos os momentos até, né, a go live do site. O João tocou num assunto muito bacana. A gente até fala que às vezes pro time comercial nosso hoje é muito fácil vender, né? Porque a gente tem uma estrutura muito robusta de time, de pessoas dentro da nossa equipe, né? Um histórico muito, muito forte de desenvolvimento e a organização de processos, né? Como o Mal estava falando. Cada etapa é validada com o cliente, nosso time acompanha. Então, assim, diferente de outros locais, a gente tem uma estrutura, a gente já apresenta para o nosso cliente dentro da nossa proposta. Isso. Ó, você está comprando um negócio aqui que tem começo, meio e fim, e a gente é comprometido com a entrega. Eu não vou te abandonar no meio do projeto, eu não vou desaparecer no meio do projeto. Eu vou estar aqui do começo ao fim para te entregar a melhor experiência em sites. E até reforçando, independente do projeto ter começo, meio e fim, ele depois tem um início, né? Que a gente fala um novo início, que na verdade é você trabalhar com o site como uma ferramenta de marketing, seja uma ferramenta de vendas, de posicionamento de marca. Então, todo esse período que o cliente vai passando, né, com a gente na parte de desenvolvimento, ele também vai entendendo isso, que o site não é simplesmente criar e colocar no ar. Então, a gente deixa tudo bem claro em relação ao cronograma. O cronograma ele é muito importante porque é difícil. O João vai falar bastante de experiência dos clientes com sites, experiências até negativas, que o prazo é muito importante porque o cliente precisa estar alinhado para realmente aquele que vai fazer, elaborou estratégias em cima de um prazo para fazer desde estratégias de marketing junto com o site. Então, a gente sempre deixa
tudo muito bem claro, do papel das partes interessadas, seja do cliente, seja do programador, seja do designer, seja da gestão de projetos. Para aí sim a gente conseguir tá trabalhando da forma que a gente fala, é um case de sucesso. Não, pode pôr, vai pôr no ar. E é importante, inclusive, essa parte do processo nosso que a gente tem, porque ele precisa existir, porque a gente entende que cada negócio é diferente um do outro, você tem clientes diferentes, públicos diferentes, então todos os projetos que a gente desenvolve, a Oxygen Web desenvolve, ele é pensado único e exclusivamente para o seu negócio. E qual que é o objetivo do seu negócio, obviamente. Então, a participação do profissional de UX aqui dentro da agência, ele é muito importante para estruturar como seria a arquitetura do seu site, de informação, de conteúdo, de call to action e tudo aquilo ali para você fazer com que o seu site realmente ele tenha um resultado muito bacana, né? Então, a gente tem profissionais de UX que fazem todo um estudo, uma análise de pesquisa para saber qual que é o seu público e como que ele se comporta, pega referências de mercado para entender, faz teste AB, enfim, implementa tudo isso para realmente você ter um site que seja um site que converta, né? Que no final do dia, obviamente, todo mundo quer faturar mais, né? Então a gente enxerga isso, eu acho que esse discurso ele é muito bem alinhado entre todo mundo aqui da Oxygen Web, que o site que a gente desenvolve, ele precisa ser uma ferramenta de venda, né? E venda, quando eu falo, não é só venda de produto como um e-commerce, é venda de serviço, de a marca leads, da empresa, né, como um todo, né? Exemplo, Eu acho que um ponto importante que a gente vai ressaltar, colocou o site no ar. Aí você começa a trabalhar com uma série de ferramentas para analisar dados. Isso. Também não adianta só ter um site, colocar ele lá e esperar as coisas acontecerem. A parte de análise de dados é muito importante. Hoje, a melhor e maior ferramenta do mercado é o Google Analytics, né? Que agora, essa atual versão, tem mais informações ainda, tem até a questão do dispositivo, se você passou de um dispositivo para o outro, tem uma série de informações que te ajuda a compreender melhor o trabalho do seu site. Qual a página mais acessada, de onde vem seu usuário, quanto tempo ele ficou, ele estava no celular, do celular ele passou para dentro de um desktop. Então a parte de dados é muito interessante Isso que o e Diogo importante. tá falando, Diogo, é muito que a gente viu, tem uma referência de um cliente, tá? Que a gente fala que o Google Analytics ele é muito importante para a gente também analisar tanto o desempenho do site quanto a relação de acessos e também de dispositivos. Por exemplo, teve um cliente da gente que fez uma campanha de Globo Ads, né? E aí normalmente a gente tem uma ideia que de 80% a 90% dos usuários acessam por dispositivo móvel. Mas tem um porém em relação quando a gente fala assim, caramba, quando a gente foi analisar os dados foi, na verdade, o inverso, 90% desktop, né? Nesse tipo de estratégia. E aí a gente vai analisar o comportamento do usuário. Isso daí, ao longo do tempo, a gente tem expertise, né? E também profissionais especialistas para isso. E para poder estar atendendo os diversos públicos. No caso da Globo Ads, ele é um site muito acessado por desktop. Então, o acesso veio muito mais por desktop do que do mobile. E a gente até assustou quando viu esse número tão grande. Mas aí, quando a gente vê qual que é o tipo de público, é o tipo de público que acessa muito mais por computador. E essa vinda aí, o Analytics foi importante para a gente sempre analisar qual que é o comportamento, qual que é o tipo de público, por qual dispositivo ele está vindo. O Analytics é um dessas ferramentas bem importantes. Isso é o novo começo, né? Como você falou. Existe o começo do desenvolvimento até o Go Live e depois há um outro começo, né? Onde você consegue ter informações e ferramentas que vão te dar números muito legais que você consegue realmente traçar as suas estratégias de marketing perante aos relatórios que você tem ali do seu negócio, né? Então isso daí é muito importante. E aí falando de parte mais técnica também, né? Então assim, a gente tem desde todo o processo do desenvolvimento do site, de como ele é feito, da importância de conteúdo e tal, e também de como a gente faz com que o site, né, no ar, como que a gente consegue performar melhores, né? Então a gente tem, a gente pode pensar em um layout muito bacana, mas na hora de programar também tem uma complexidade. Aquilo que está muito bonito e funcional, ele precisa ser programado. Isso. E muito, ao contrário do que muita gente pensa, né? Não é igual você fazer uma imagem no Photoshop, no Illustrator, seja lá qual programa Figma. Programar é código. E aí esse código você tem que ser o mais otimizado possível, porque aí a gente tem que pensar que esse site ele precisa ser extremamente rápido, tanto para a experiência do usuário entrar no site e entrar e ter um site rápido, como também como critério do Google. O Google tem os seus critérios para posicionar o site melhor, por exemplo. Então é velocidade de site, né?
a questão do mobile, se ele está bem estruturado. Então tem N ferramentas que a gente consegue mensurar isso. Eu queria até que o Ricardo colocasse na tela aí, por exemplo, o PageSpeed. PageSpeed é um dos mais famosos de mensuração em relação à estrutura do site, em velocidade e performance. Então, aqui a gente fala, né? Aqui não é... Como que é aquele ditado? É casa de ferreiro? Santo de como que é? Casa de ferreiro, espeta de pau. Não, na Auction Web isso não existe. Então a gente leva muito a sério. A gente sabe tanto da importância disso, que o nosso site a gente leva muito a sério. Tanto em manter ele atualizado com gestão de conteúdo, conteúdo rico para os nossos usuários, como também na estruturação do nosso site, né? Então, se você pegar, por exemplo, o PageSpeed, que é esse exemplo que o Ricardo está mostrando aí para vocês, a gente vai ver que aqui no teste de computador, a gente tem, obviamente, aprovado ali nas avaliações do Core Web Vitals, e se você descer ali, ele vai te dar inúmeras informações e tem um gráficozinho ali que ele vai falar desempenho, acessibilidade, práticas recomendadas e SEO. Então, isso daí são métricas que a própria ferramenta do Google te dá e que realmente essas informações aí vai fazer a diferença no seu posicionamento do site no Google, como também para o usuário que vai estar acessando em questão de velocidade. Então aqui ele está te mostrando do computador, a gente tem ali do celular também, clica ali, Ricardo, por favor. 87 é uma nota alta. Se você descer tem mais informação, que essa aí é mais informação do mobile, né? Então, aqui, para você ter uma avaliação dessa, uma nota dessa, ele é muito complexo. E eu vou até depois mostrar um exemplo de uma empresa que, obviamente, vocês conhecem, para ver as notas deles. Mas o que eu queria contextualizar para vocês aqui, que realmente você ter uma nota dessa daqui, ele é muito complexo, porque é inúmeras variáveis que você precisa ter no seu site para ter uma nota dessa. Então, velocidade do site, e aí, velocidade do site, ele vai englobar e vai envolver também não só a programação do site, como ela foi feita e o quão rápida ela é, de otimizada, também como servidor, configuração de servidor, o melhor servidor para você contratar para o seu site, Velocidade de carregamento. Então, tudo isso são variáveis que vão fazer com que você tenha um melhor desempenho no PageSpeed. E até reforçando o que o Mário está falando, a gente também precisa ter muito bem alinhado o UI com a programação. Então, o designer, ele tem que estar pensando em acessibilidade, em responsividade e também aí na questão de diagramação. Então, o Google avalia toda essa questão aí de como que está a questão de acessibilidade, como que o usuário está navegando de forma, aí vamos dizer assim, coerente conforme essas métricas do Google, do PageSpeed. E também a gente fala em relação à acessibilidade quando fala o quê? A gente tem desenvolvido aplicações de funcionalidades de Libras, de tamanho de fonte para pessoas que têm certas deficiências e também a questão de contraste de cor, tá? Para visualizar de forma bem clara. Para órgão público isso é obrigatório ter, obrigatório. O grande negócio aí tá no seguinte, no conhecimento que a gente tem, que a gente consegue transferir para os nossos clientes na parte técnica, tá? Como melhorar o posicionamento. Logicamente que um serviço de SEO ajuda muito a complementar esse tipo de trabalho. Mas já no desenvolvimento, se você desenvolver um projeto muito bem estruturado, ele já é muito mais fácil para se otimizar futuramente. Então, o conhecimento técnico na área de marketing, na área de SEO e na área de programação, experiência do usuário, tudo isso ajuda no desenvolvimento de um bom projeto. Então, assim, aquela pessoa que está buscando um projeto novo, comercialmente, olha, eu quero um site para trabalhar fortemente no meu time comercial. É importante analisar esses dados, porque se quem está desenvolvendo tem esse conhecimento, consegue te entregar algo nesse patamar, né? Porque às vezes depois de feito, e entender, ver tudo isso, aí já era, aí tem que fazer de novo, aí tem que começar um novo projeto. Colocou o site no ar, por exemplo, o PageSpeed aqui, ele é atualizado periodicamente os critérios também dele. O que vocês estão vendo hoje, há meses atrás, as métricas deles eram diferentes. Até a forma de apresentação aqui da questão das notas. Então, assim, qual que é a importância? Não colocar simplesmente o site no ar. Você precisa sempre trabalhar melhorias em cima do seu site. Porque muda o comportamento do usuário, também muda a questão das métricas de avaliação de boas práticas dentro de um site. Então, assim, até, por exemplo, vou subir um banner no site. Dependendo do tipo de banner, do tipo de imagem que você sobe, isso daí vai baixar o desempenho do seu site. E ele vai apontar lá embaixo quais que são os critérios que você não está atendendo. Isso é muito importante, né? Então a gente deixa isso muito bem claro, que a gente sempre entrega os sites nas melhores práticas, mas a continuidade disso daí,
ele vai envolver N fatores. Então, por exemplo, se o cliente ele contratou um servidor ruim, obviamente as suas métricas não vão ser boas como essa. Entendeu? Então, se o cliente ele Não tem um bom site. todos os sites a gente desenvolve ele de forma 100% autônoma para o cliente poder gerenciar e colocar todas as informações com o time interno dele ali. Isso. Mas no projeto de manutenção que a gente tem dos nossos clientes aqui, a gente desenvolve o banner e sobe esse banner no ar também. Então, é simples desenvolver um banner de site? Se você não tiver o conhecimento web para isso, você vai pegar uma criação que tem experiência só de desenvolver material gráfico e vai botar para ele fazer um banner de site, ele vai fazer um banner de site com a qualidade 100% ali, o banner vai ter 5 megas de arquivo, ele não vai pensar muito na responsividade, então quando você for abrir no mobile, ele vai cortar a informação, vai ficar muito pesado. Então tudo isso são variáveis que a gente aqui tem muita expertise para poder ajudar os nossos clientes e fazer isso também, né? Exatamente. E aí entra um pouco na questão de proposta de valor de projeto, né? Porque site por site, nós temos o Wix, nós temos N plataformas aí que você gratuitamente você pode colocar. Então a gente entra o quê? Com toda essa inteligência de dados para entregar esse projeto de alta performance, que vai gerar esse resultado, seja de captação de leads, né? A parte de SEO, de performance, para trazer esse resultado aí efetivo para o seu time comercial, enfim. E até vai chegar um momento que certos, vamos dizer assim, serviços que são de plataformas prontas ou até de page builder, que a gente fala que são aquelas, né, dentro até do WordPress que você consegue manipular. Arrasta e solta, né? O arrasta e solta mesmo. Ele não vai conseguir atender certas funcionalidades. Se você vai precisar fazer uma integração, que a gente faz bastante, um site que tem integração com sistemas, você não consegue desenvolver um site desse porte aí, né, simplesmente com um serviço que até consegue, com muita gambiarra, né? É o que a gente... Dá muito problema. A gente fala. Aí você começa a criar projeto que é aquele famoso Frankenstein, né? Que você vai remendando várias coisas e aquele negócio que você não tem pai. No dia de amanhã, se você não tem mais aquele fornecedor, se você não está satisfeito, tudo aquilo que você desenvolveu, você vai perder, porque você vai precisar contratar alguém. Ninguém vai querer pegar um projeto como esse, né? Legal. Complexo. E os clientes chegam, né, muito traumatizados com projetos que acabam não fluindo, não dando certo. E sabe uma coisa que eles pontuam bastante? Puta, eu não consigo colocar o nome do vendedor no site, eu não consigo alimentar o site. Então a gente cria ali um projeto hoje, Oxygen Web, que você vai personalizar e você vai gerenciar o seu próprio site, colocando conteúdo de uma forma simples, né, trazendo ali no painel do CMS intuitiva. Então esse é um ponto importante também, o cliente consegue gerenciar o seu próprio projeto. A gente pode até colocar exemplo de cases de clientes, né? Então a gente já tem o pessoal da Caloi, né? Todo o site da Caloi foi desenvolvido por nós, e não só o site da Caloi, como todas as landing pages, ferramentas que a gente consegue ajudar na parte de tecnologia, o pessoal da Caloi. Mas imagina uma empresa, uma multinacional, uma empresa tão grande como essa, para você ter, que eles têm lançamento de bicicleta, eles têm data para tirar, data para pôr, informação. Isso. Então se eles não tiverem autonomia para fazer isso, fica muito complexo depender de uma empresa. Vamos supor que saiu uma matéria que precisa ser vinculada no domingo ali de noite e tal. Então eles têm autonomia para fazer isso, né? Obviamente que se eles precisarem a gente desenvolve também, mas o legal é ele ter autonomia para ter um site. Então isso é importante porque faz com que o site ele tenha uma durabilidade maior. Então se você desenvolve um projeto que você é amarrado, você tem um site que você investiu, ficou mais barato, que é o mais barato mesmo, só que o tempo de durabilidade dele, a durabilidade dele é bem menor que o site desenvolvido por nós. Por quê? Porque o nosso, ele sempre está atualizado, com informação e etc. Então faz com que aquele site ele não seja antigo, né? E que ele não baixe o desempenho também. E que ele não baixe o desempenho. E um dos desafios hoje do site não é só conteúdo, é que ele interaja com o cliente, e que ele interaja com o usuário. E o legal é que a gente vem fazendo projetos também que tem simuladores, né? Tem telas ali que vai interagir com o usuário. Isso também é bacana, porque você vai fazer com que o cara sinta vontade de consumir ali o que está no site, né? Participar do site. Então isso também é uma questão interessante. Depois até, inclusive, a gente pode entrar no quesito cases, né? Que aí o Ricardo vai poder falar, por exemplo, da Norden, que é um case bacana, onde as pessoas conseguem fazer tudo por lá. Simulação de preço, contratar. Simulação, fazer comparação, gerar boletos, enfim, tem médicos especialistas, é um case bem completo. Então esse é o tipo de projeto que a gente gosta, desse desafio, porque a gente gosta de entrar no modelo de negócio do cliente para poder ajudar ele, porque muitas vezes o cliente ele entra aqui na agência, ele precisa de ajuda, ele espera isso da gente. Eu tenho isso, como eu posso fazer com que isso aqui seja uma ferramenta de venda de fato?
Então a gente consegue entender do negócio do cliente e desenvolver ferramentas e ações dentro do projeto de site dele para que seja uma ferramenta de venda. Falando de cases, no primeiro podcast que a gente fez de desenvolvimento de sites, a gente tinha falado da Black Prince e da Petra. Olhando aí até as entregas que a gente vem fazendo hoje em dia, tendo case de sucessos, junto com o Grupo Petrópolis, a gente tem mais cases aqui para estar falando, né, com vocês, que é o da Itaipava, né? A Itaipava já é um novo site que a gente colocou aí no ar esse ano e foi um grande case de sucesso também para eles trabalharem o posicionamento e também aí estratégias de leads, captação de leads e de também novos bastante produtos. case. Vamos finalizar só essa parte aqui então do PageSpeed, para o Ricardo depois tirar essa parte da tela. Então assim, ó, primeira coisa, eu queria fazer um desafio para vocês que estão nos ouvindo aí. Entra nessa ferramenta, vai no Google, digita PageSpeed Google ali, ele vai te dar o primeiro site. Você coloca lá qualquer site ali, cara, na busca. Eu tenho certeza que vai ser muito difícil você achar um site tão bem avaliado quanto o nosso. Então faça teste aí. Obviamente tem pessoas que desenvolvem, conseguem fazer isso aí, óbvio, claro. Mas vou falar para você que pelo menos 90% dos sites eles não estão bem avaliados como o nosso. Então esse é um desafio. Se você achar, pode deixar nos comentários aqui do nosso episódio, podcast aqui. Eu tenho certeza que se esse cliente tem uma boa pontuação, tem uma agência por trás, tem alguém fazendo isso aí para ele. Isso. Agora, a comparação que a gente queria falar, a gente pegou um site que vocês conhecem, uma das marcas mais valiosas do mundo, se não a mais valiosa do mundo. Então aqui a gente pegou o site da Apple, por exemplo, para vocês compararem. Não estou falando que o projeto deles é ruim, é um projeto bom, mas em nível de avaliação e de notas e critérios que o Google vai estar aperturando ali, você vai ver que a gente está melhor avaliado. A gente vai comparar com cliente grande, né, Mal? Exato, a gente só compara com cliente grande, obviamente. Não cliente, né? Em marcas grandes, né? Então a gente vai pegar ali no computador, a gente tem um desempenho melhor. Ele está com 72, a gente está com 99, eu acho que se não me engano. Então a gente está melhor. No mobile, eles têm bastante dificuldade. Então são números ali que não são muito bacanas para a marca. Obviamente, a marca é muito maior, tem enfim, infinidade de estratégias que eles desenvolvem também. Só que para resolver isso aqui, precisam ter um time técnico para desenvolver. Então, a avaliação do mobile deles não está tão boa. E tem que sempre estar acompanhando isso, porque, lembrando, as métricas mudam, as tecnologias mudam e a gente precisa estar sempre ligado. Isso daí é mais normal do que vocês possam imaginar, essas avaliações, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem esse desafio. Então, essa é uma dica de como você consegue saber se o site ele tá nas boas práticas do Google, por exemplo, tá? Então, Ricardo, dessa parte aí do PageSpeed pode tirar. Eu acho que seria legal a gente ressaltar isso, né? Isso. Porque não adianta a gente falar o que a gente faz e no nosso site não tem, né? Então, a gente usou o caso do nosso site especificamente. A gente deixou claro que não depende só da Oxygen Web ter boas avaliações dessa. Depende do cliente, depende do servidor, depende de quem está gerenciando aquele site por trás. De modo geral, um bom desenvolvedor, um projeto bem elaborado, bem acompanhado, tende a ter resultados melhores, né? Isso. Se tudo está feito de forma estruturada, dentro de um cronograma, com material, com boas imagens, bons textos, tudo isso faz a diferença, né? Então, o grande negócio às vezes o barato sai caro. A gente já teve inúmeros casos do cliente pagar mais barato em outro lugar e depois o cara volta aqui, dá um desconto aí porque acho que vou ter que fazer aqui e acaba se tornando cliente nosso e entende o valor da nossa entrega, né? Não é o preço, mas é o valor do que a gente faz da nossa entrega. Então, acho que para todo mundo que pretende mexer com um site, trabalhar com um site novo, seja ele pequeno ou grande, mas a construção de um site é uma história. Né? Você tem que construir uma história organizada, uma história bem feita para que você tenha um bom resultado, né? Se você não tiver boas imagens, se você não tiver uma boa parte de redação do conteúdo do seu site, uma boa programação, uma boa gestão, com certeza você não vai conseguir ter o melhor resultado. Pode até ser que tenha um bom resultado, mas quanto mais bem organizado, mais bem controlada essa informação de forma organizada, melhor as suas chances de ter resultados melhores. Eu gosto de ressaltar também, que eu acho que é um ponto importante para esse episódio aqui, que 99% dos nossos projetos que a gente desenvolve, a gente escolhe a plataforma WordPress para desenvolver. Isso. Por inúmeros motivos, tá? Então, assim, a gente vê muita coisa. Hoje a plataforma WordPress, obviamente, é a mais utilizada no mundo. Então, a gente não está falando de uma coisa que é desenvolvida à mão e que tem inúmeras vulnerabilidades e que também fica obsoleto. A gente está falando de uma plataforma que é atualizada constantemente, super segura.
Muita gente fala, o WordPress não é seguro. A gente pode explicar aqui por que as pessoas acham e tem essa visão. Então, 99% dos projetos, a gente consegue desenvolver ele em WordPress pelos benefícios de ser uma plataforma extremamente segura, uma plataforma que não fica obsoleta, porque ela é atualizada constantemente, uma plataforma onde tem inúmeros profissionais no mundo inteiro que podem desenvolver em cima desse projeto e atualizar isso daí. Então, ele não fica com um projeto que fica sem ninguém para gerenciar, né? E é importante ressaltar que a gente usa essa plataforma para gerenciamento de conteúdo, de informação de usuário. E como a gente desenvolve e deixa ela mais segura possível? A gente utiliza a plataforma WordPress como gerenciador de conteúdo, mas toda a estrutura e todo o desenvolvimento é programado pelo nosso time. Isso é importante. A gente não utiliza template pronto, a gente não usa plugin craqueado e plugin em excesso. Igual o Ricardo falou anteriormente, né? Existe aqueles arrasta e solta, Elementor, Page Builder, existem vários plugins dentro do WordPress que muitas empresas utilizam para baratear o projeto, para desenvolver de uma forma mais rápida e não exigir muito de código, só que tem o lado ruim de ser desenvolvido desse formato, né? Então a gente pode falar dos lados ruins, que seria você sobrecarrega o seu site com um monte de programação suja, que teoricamente você não vai usar, de vulnerabilidade, porque tem gente que usa usa um desses page builder craqueado, que tem vulnerabilidade de todos os lados, e do desempenho do site também. Eu acho que o grande negócio aí tá no conhecimento e informação. Por exemplo, eu e o Mal mesmo conhecem o WordPress há mais tempo do que a gente tem uma agência. A gente usa desde a versão 0. Alguma coisa, 0.8, 0.9, sei lá, né? Então a gente tem um conhecimento, a gente transferiu esse conhecimento do nosso time desde quando a gente começou, e o nosso time vem utilizando a ferramenta desde os primórdios, né? Então a gente, assim, conhece e domina a utilização desse tipo de ferramenta. Então a gente evita ao máximo. A ferramenta é muito boa, mas também tem coisas que não funcionam, né? E o que não funciona a gente evita, a gente descarta isso e usa dentro das melhores práticas da própria ferramenta também, né? Então o conhecimento técnico para se desenvolver dentro do WordPress é muito importante, né? Esse assunto que foi levantado, o assunto de segurança, ele é muito importante e a gente também ressaltar aqui nesse bate-papo, né? Porque realmente a programação, ela tendo esse conhecimento, né, de como diminuir ao máximo, eu não falo de tirar todas as brechas possíveis, porque vocês sabem, né? Vocês já viram até o site americano em 5 dias. Se o cara quiser tirar o site da NASA do ar, tem gente que tira. Enfim, a gente busca sempre as melhores práticas. A gente também, como falamos, temos grandes cases, grandes empresas, né, como clientes de desenvolvimento de site. Então, assim, já passamos por testes de pentest, já passamos por testes de vulnerabilidades, né, com empresas focadas nesse ramo. E aí a gente sempre atendeu os critérios de segurança, porque a gente vem sempre trabalhando em melhorias, deixando o máximo possível, porque a gente é preocupado também no lado de LGPD, no lado, né, da segurança da informação. Então, isso é muito importante, porque quando o cliente às vezes não enxerga valor, né, João? O outro cliente é muito mais barato e entrega muito mais rápido. Às vezes a gente fala, né, o barato sai caro. Não existe mágica, né? Não existe mágica. Barato sai caro, exatamente. Existe um processo, existe uma estrutura por trás. Então, isso que a gente quer passar para todos que está, né, nessa dúvida, né? Por que ter um site? Por que fazer um site com uma agência, com uma empresa idônea, com uma empresa que tem uma história? Então, acho que tudo isso vale para ele colocar ali na sua matriz de decisão, né? Decidir fazer um site onde? Então é importante a gente ressaltar que a plataforma WordPress ela é super segura. O que não é seguro é quem desenvolve e como desenvolve, entendeu? Então, como o Ricardo falou, se não fosse seguro, a gente não desenvolvia grandes projetos para Caloi, para Itaipava, né, Black Prince, Sapori. Então a gente tem inúmeros projetos que são de marcas nacionais, que tem milhares e milhares de visitas por dia, e obviamente que se esse site não for seguro, não tem como, volta né? num outro ponto também, né? Todo sistema pode estar vulnerável, em algum momento existe uma vulnerabilidade. Aí entra o ponto do suporte, né? O nosso time está sempre à disposição para o suporte. A gente sempre busca. Você vai falar que nunca aconteceu? Lógico que já aconteceu case de invasão, de problemas e tudo mais. Só que a gente tem uma equipe hoje de mais de 10 programadores, né, com conhecimento, e além de nós aqui ter o conhecimento da ferramenta e dar o suporte. Às vezes nem todo mundo está preparado para o suporte. Você ter lá mais de 900 projetos e conseguir dar suporte e acompanhar isso aí, você tem que ter uma estrutura, né? Isso. Tem que estar pronto para
para quando acontecer alguma coisa, você ter um time ali que consiga atender a necessidade do Ô, cliente. João, agora eu lembrei do negócio. Os seus discursos comerciais, você fala que aqui dentro da agência, o CEO tá entre os 50 melhores especialistas de WordPress do Brasil? Falo, cara. Ah. Se vocês derem um Google aí, eles vão Você fala que o achar. Maurício é o cara, né? Ah, É aquilo, a gente tem que vender experiência. fez assim, né? é só aquele momento de descontração, eu tô pensando até colocar na propostas aí É, também, nossa. de site, né? Isso é um item importante, né? Nós É. somos considerados hoje top 50, né? De empresas aí de desenvolvimento WordPress. Então, isso é um peso, sim, né? Você pega o universo aí de tantas empresas que desenvolvem freelances, sei lá, o universo todo de desenvolvimento de sites, a gente tem esse destaque, essa referência aí, sim. É igual que você falou, né? É a história, né? Poxa, igual o Diogo falou, a gente conhece a ferramenta antes da empresa nascer. Então, assim, são 17 anos que a gente conhece essa plataforma, que a gente trabalha com isso. E o discurso que eu e o Diogo sempre teve muito bem alinhado é realmente entender que esse site ele é essencial numa estratégia de marketing para o cliente. E que esse site, ele não tem que ser, mesmo aquele discurso que a gente sempre fala, esse site ele não pode ser simplesmente um cartão de visitas online. Ele tem que ser uma ferramenta de vendas. Então você vai ver, é muito comum em nossos projetos, a gente sempre ter ferramenta ali dentro. Então, seja ela, por exemplo, da Nordic, que a gente estava falando, onde é integrado com o sistema próprio deles ali. A gente tem vários projetos que tem intranet, a gente tem vários projetos que tem ferramenta de comparação. Então a gente sempre incorpora não só uma página simples, mas também sistemas web ali dentro. Desde o integrações de todos os Wikia, que níveis, tem né? um prêmio da qualidade que faz, né, É, avaliação de projetos. O IKEA você pode até falar mais exemplos, né? Então o Isso. IKEA, que é o Estudo de Qualidade Automotiva Brasileira, né? Então você é regido por N marcas, acho que o João vai saber explicar um pouco melhor do cliente. Aproveita, Ricardo. Primeiro, João, explica um pouco melhor do IKEA e depois o Ricardo pode falar alguns projetos que tem lá Sim, dentro, sim. né? É um Instituto de Qualidade Automotiva, é um instituto que ele valida, né, as peças de importações aí de grandes marcas hoje a nível internacional e Brasil, né? Então eles estão à frente de grandes montadoras como BMW, Volks, Ford, entre outras, né? Jaguar. Então o site, ele não é só um site, mas ele é toda uma estrutura de negócio da marca, Isso. né? E dentro dessa estrutura de negócio nós implantamos ali os cursos, treinamentos, validações, certificações. Então é um projeto que vai muito além de apenas um site institucional. É realmente a estrutura de negócio que ele faz com que os clientes deles entrem dentro da plataforma e consumam ali, seja o produto, o conteúdo e afins. É aí que a gente fala em relação a quando a gente vai fazer um projeto, João? Uma empresa tão grande dessa que tem vários departamentos, seja de qualificação, seja de venda de treinamento, seja de laboratório, seja de, por exemplo, a gente vai, de novo, eles vão ter o prêmio da qualidade 2024, né? Que as empresas, né, seja aí BMW, Jaguar, fazem projetos, né? Que tem categorias de projeto que eles podem estar participando, são apresentados, passam por várias etapas, que tem juízes que avaliam esses projetos, tem datas, tudo bem definida para cada etapa e tem critérios e ponderação dessas notas, que aí no fim sai o grande campeão desse projeto. Então assim, a gente desenvolveu também um sistema até para fazer esse tipo de serviço que eles solicitaram. Então assim, a gente precisava imergir no negócio deles, saber ter essa visão de negócios e aí também desenvolver, ter expertise em relação à programação e também aí a questão de atender sempre aí as necessidades do cliente. O site, que nem a gente fala, o site é uma ferramenta viva que a gente precisa sempre melhorar e atender aí a todos os critérios, seja do Google ou as necessidades aí do cliente. E então, quem está nos ouvindo entende o tanto de... Não sei se vocês sabiam desse universo e dessa complexidade de como é desenvolver um projeto. E aí, se a gente for ficar falando e entrando muito, a gente vai ter assunto aí para fazer N episódios, que obviamente a gente pode criar outros episódios, mas é importante ressaltar que cada caso, cada projeto tem uma história por trás também, um desafio grande, obviamente. As particularidades. Então, assim, o João ele vai poder falar com mais propriedade em relação aos clientes que ele atende, que vem atrás, que ele vai atrás. São clientes que eles precisam, eles contam com a Auction Web como parceiro de negócio, né? Exatamente. O cliente que entra em contato conosco hoje, ele entende a importância do Oxygen como a sua extensão
seja comercial, a extensão de marketing para sua marca ou serviço, né? Então a gente vem trabalhando hoje com indústrias, prestação de serviços, né, em geral, e a gente enxerga que hoje o site, sim, ele é como se você estivesse contratando mais um vendedor para o seu time comercial, só que ele vai trabalhar de uma forma mais tecnológica, né, passar essa mensagem ali para o usuário que está fazendo uma busca no Google de uma forma tecnológica. Por mais que você fale, mas eu trabalho com B2B, né, eu vendo para empresa, mas por trás de uma empresa tem um CPF, tem uma pessoa, e a pessoa vai buscar isso no Google. E aí o seu produto, né, com aquela descrição, SKU lá da descrição do seu produto, vai estar ali, vai estar indexado ao site e a gente vai mostrar você lá, tá? Então, todo esse contexto aí, né, acho que no seu peso aí de contratar um site, acho que está bem claro a importância hoje no seu negócio. Exato. É importante a gente ressaltar e falar dessas qualidades porque realmente fazem parte do nosso dia a dia, né? Para nós, às vezes pode parecer simples, porque a gente faz isso aí todos os dias, mas a gente sempre tenta se aperfeiçoar cada vez mais, né? Obviamente, as coisas vêm acontecendo de uma forma tão rápida que se a gente não se atualizar, a gente fica para trás. Então, a gente sempre está atualizado, buscando conhecimento novo e desenvolvendo projetos novos. E o legal de ter projetos e clientes que enxergam isso, a Auction Web como um parceiro de negócio, faz com que a gente se movimente cada vez mais. Porque toda vez vem desafio novo, a gente precisa aprender mais, desenvolver coisas e participar de projetos. Então, a gente sempre está ali desenvolvendo coisas novas, está se atualizando, né? Então, para nós é muito gratificante e é algo que a gente gosta de fazer. Porque assim como a gente entende como o site tem que ser uma ferramenta de venda, a gente precisa, a gente vai entendendo de vários negócios, de vários clientes, de segmentos diferentes. Na verdade, ele nos possibilita conhecer um pouquinho de cada negócio Exato. que a gente trabalha, né? Essas reuniões, esse contato, um pouco da imersão que a gente busca dentro de cada um desses clientes, nos dá um conhecimento raso, mas um pouquinho maior sobre diversos segmentos. Mas que agrega, né? Que agrega pra gente. E às vezes a experiência de um case você pode trabalhar em outro, que às vezes é de outro segmento que não tem nada a ver. Pô, já sei que esse aqui funciona desse jeito, dá para ser utilizado dessa forma. Tem algumas vezes que não dá para utilizar. Às vezes, olha, já errei aqui, então já não vou fazer dessa forma porque não vai funcionar. Então essa experiência ajuda bastante no desenvolvimento de novos cases de sucesso. Isso é legal que você ressaltou, Diogo, de ter validado, né? Então a gente vai dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu lembro agora na cabeça. Eu não sei nem contar a quantidade de sites de telecom que a gente já fez no Brasil inteiro. Então, se você entrar em todos os projetos que a gente fez de telecom, você vai ver que todos é diferente, mas a gente sabe quando é resultado em venda, a gente sabe qual que é o modelo padrão que mais converte. Então, isso para o cliente que está buscando a Auction Web como parceiro de negócio, ele é muito válido. A gente já ter validado, ter testado e ter feito muitos projetos nesse tipo de segmento. O Telecom, acredito que a gente já fez acho que mais de 15 sites de Telecom. Eu acho perto de uns 20 já. Só de telecom. Porque a gente vai garantindo expertise, né? A gente tendo toda essa expertise, porque isso que você falou vai agregando. A gente vai conhecendo esses segmentos, setores aí, a mais a profundo, vai sempre, por exemplo, sempre agregando ao conhecimento à equipe e a gente vai conseguindo, principalmente na parte de design também, né? Que consegue estar entregando e sempre oferecendo, né, a melhor solução possível. E quando a gente fala case de sucesso, pessoal, não é porque a gente colocou o site de uma grande marca no ar, não. Mas são os dados que nos são passados. Isso. Né? Número de acessos aumentou, número de conversões, número de engajamentos que a pessoa ficou ali, né, na home em uma sessão específica. Então, quando a gente fala case de sucesso, são os resultados que essas marcas nos trazem referente aos projetos que são entregues para eles. Isso é importante ressaltar mesmo. E a gente, volto a dizer, depois da finalização do Go Live, existe um novo início, um novo começo, que a gente acompanha também. Porque não necessariamente que a gente colocou no ar que o projeto acabou. Então, às vezes, durante o projeto, a gente identificou que dá para fazer algumas melhorias, a gente pode desenvolver isso aí também. Então, são N coisas que a gente consegue desenvolver e ajudar os clientes. Então, é importante a gente falar isso porque quando você tiver naquele processo de contratação de uma agência, eu acho que são aspectos que você precisa avaliar. Da expertise, das histórias, dos cases, da estrutura. Do comprometimento. Do prazo, né? Isso aí. Porque no final do dia não tem milagre, cara. A gente, para desenvolver um projeto aqui, é muitas horas de desenvolvimento. E quando eu falo desenvolvimento, não é só programação.
é de pesquisa, é de análise. Isso. Então, tudo isso precisa levar em consideração. A gente não desenvolve site num prazo X, que é muito demorado. Mas não é porque é demorado, porque a gente é lento. É porque a gente avalia todas as possibilidades e para te entregar o melhor que você precisa. Né? A gente não quer desenvolver um negócio que seja ponta de estoque ali. Pega ali, já coloca ali, 3 dias está pronto. Não é assim que funciona. A sua marca vale isso, né? Esse é um grande questionamento que a gente fala. Quando a gente é indagado em relação a preço, em relação a prazo, né? A sua marca vale isso que você acha, né? O nosso processo de desenvolvimento de site não é algo escalável, né? A gente consegue ter uma grande produção por ter um grande time e uma certa habilidade, mas não é algo que eu consigo escalar e fazer, assim, diversas entregas em um prazo muito curto de tempo. Por quê? Porque a gente faz um estudo minucioso e trabalha de uma forma única para cada projeto. Então é algo diferente de algo escalável, que você vê com um preço muito mais acessível. Você paga aluguel, né? Ele é extremamente personalizado. A gente personaliza de acordo com o brand book, com todas o plano estratégico do cliente dentro ali do projeto de site. Bom, alguém quer complementar alguma coisa? Que eu acho que nós estamos chegando nos nossos momentos finais aqui. Então, pessoal, alguém quer complementar com a mesma coisa ou é isso aí? Eu acho que tá bom. Acho que tem bastante conteúdo aí. E depois a gente pode trazer mais um episódio falando sobre sites. Alguns cases que a gente já teve do passado, que não deram certo, que deram certo. Né? Curiosidades. Então, assim, a gente tem bastante história para escrever contar. um livro de histórias aí. Bastante Tem história. bastante aí quando fala Então, assim, dá pra gente deixar para um próximo episódio aí e trazer bastante informação legal. Eu acho que quem tá nos ouvindo, se gostou desse tipo de conteúdo, nós estávamos até, inclusive, pensando num próximo episódio, onde a gente poderia colocar na tela ali, discutir cases, projeto que a gente desenvolveu e como desenvolveu. É um conteúdo legal, porém a gente precisa saber se vocês querem realmente esse conteúdo, se esse conteúdo vai agregar para vocês. Então, peço para quem estiver nos assistindo, se tiver interesse, deixe no comentário aí, manda uma mensagem para nós, porque isso tudo faz muito sentido para nós, né? A gente precisa saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo para a gente conseguir produzir mais. Ô, Ricardo, tem uma ideia. Pegar nossos sites antigos, se a gente tiver ainda alguns arquivos, a gente coloca no subdomínio e a gente começa a avaliar sites antigos nossos, antes e depois, algumas experiências. Aí a gente fala do nosso próprio projeto e o quanto a gente pode avaliar também o quanto a gente evoluiu de um projeto para o outro. Sim. Então, se a gente conseguir, às vezes, um próximo episódio, a gente pode fazer algo nesse sentido. Sim. Quanto mais descontraído, a gente fica se autocriticando do que a gente fazia. Não é criticando, mas é... Ver como é evoluiu, um ponto, a gente cresceu. Exato. É uma ideia bacana. Porque naquele momento era o que a gente conseguia, Isso. é o que a gente tinha de expertise. Eu só quero ver se a gente consegue Eram um site outras tecnologias. primeiro de Eu acho que eu todos. peguei, eu já mostrei pra O galera. primeiro site, se a gente conseguir mostrar, assim, fazer um comparativo entre o primeiro site e o atual, seria bem bacana. Tem um site lá que chama Wayback Machine, que você consegue colocar o ano e você consegue ver a data lá. Mas é isso, galera. Então eu queria agradecer João, Ricardo, Diogo pela participação desse episódio aqui. Muito obrigado pelo conteúdo. Então a gente vai ter conteúdo aqui de análise de dados, de gestão de projeto e da parte comercial para poder agregar nesse episódio. Então obrigado mais uma vez aí pela participação. Valeu, pessoal. Valeu pessoal. E para quem está nos ouvindo, mais uma vez, se você não segue lá a gente nas redes sociais, no nosso YouTube aqui também. E curte, comenta e deixa um recado lá para nós que a gente responde todo mundo, beleza? Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, abraço.